Bem-vindo a vós na sessão da adoração esta noite em nome de Jesus. Oro que os vermos o que tem para nós na palavra de Deus. O Senhor vai vos abençoar e vos fará fontes de bênçãos para múltiplas almas em nome de Jesus. Tenhamos a palavra de oração juntos. Pai, te agradecemos esta noite. Bendizemos o teu nome pela tua bondade. Te agradecemos porque estás conosco e sempre tens encarado a nossa necessidade. Oro, Senhor, para que esta noite, de uma forma especial, abre os nossos olhos para vermos o que tens para nós na tua palavra em nome de Jesus. E, Senhor, oramos para que transformes a nossa comunhão juntos, dá-nos energia assim que tenhamos comunhão, faça grandes e poderosas coisas através dos seus servos em nome de Jesus. Recebemos a resposta e sabemos que será para o crescimento do corpo de Cristo. Em nome poderoso de Jesus oramos. Viemos a 1 de João esta noite. Estamos olhando o verso 1 até 10. Mas vamos ler 1 de João, verso 1 e 3. E o que desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E, na verdade, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. No verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Notastes que, nestas passagens que vimos, a palavra comunhão aparece 4 vezes. É um capítulo breve que menciona a comunhão sempre e sempre. Faz-nos entender que a comunhão é importante. Este grande capítulo traz-nos a uma experiência indispensável da vida cristã, a palavra comunhão. De uma forma original, significa comunhão, associação, interação, amizade, amor, ajudando um ao outro. Assim que falamos da comunhão, olhando os versos que lemos prontamente, fala da comunhão com o Pai. Comunhão com Deus é possível. A comunhão perdida em Adão, Cristo veio para restaurar aquela comunhão. 1. Comunhão com o Pai. 2. Comunhão com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nos chamou à comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E se Ele passou da agonia e fez o derramamento, e pagou o preço para a nossa salvação, obviamente, não podemos nos curvar contra Ele, nós o amamos. Temos comunhão com Ele e comungamos com Ele. O apóstolo também fala acerca da nossa comunhão com os apóstolos primitivos, diz:
escreve isto para nós, para que possamos ter comunhão com os apóstolos, comunhão conosco. Nós ali refere os apóstolos do Senhor Jesus Cristo na igreja primitiva, mas vai além disso e fala acerca da comunhão com outros crentes e diz: se temos comunhão, isso é uns com os outros, e fala acerca da comunhão com os irmãos na igreja local. E se não podes ter comunhão com o povo na tua igreja local, como que podes ter comunhão com pessoas longe, numa terra estranha que não tens visto? Eventualmente, falando da comunhão, vens a comunhão na família local, na unidade da família. Daí que a família de que falamos é extensiva. Alcança a próxima pessoa contigo. Mas temos que notar uma coisa. Lemos em Tiago, capítulo 2, 17, 20 e 26, que fé sem obras é morta. A palavra aí significa uma ação correspondente. Fé sem a expressão, fé sem a ação é morta. Lemos também em 1 João, capítulo 3, 17, que o nosso amor não pode ser somente em palavras. Significa de novo que o amor sem ação, amor sem serviço, amor sem ajuda é inútil. É inútil. A mesma coisa quando dissemos acerca da comunhão. Comunhão não pode ser numa assolação, numa solidão. Uma fé, comunhão sem a ação é inútil. Fé sem a afeição e comunhão com ele, tenho comunhão com ela, é sem obras, é inútil. Comunhão sem concórdia. E se estás em comunhão com alguém, deve haver um concórdia. Dois não andarão juntos, excepto que estejam em comunhão. Daí que a comunhão trará ação. Uma ação apropriada. Comunhão vai trazer afeição. A afeição que é expressada, que expressa a comunhão. A comunhão traz a concórdia. Não há comunhão sem assistência. Vês que a pessoa, o irmão ou a irmã, o ministro, quando tem uma necessidade, você vira-se para o outro lado. Não há comunhão aí. Comunhão sem assistência é inútil. Comunhão sem admoestação precisa de admoestação, precisa de iluminação, precisa de que os olhos sejam abertos. Ele falhou, faz alguma coisa errada, porque não sabe o melhor. Comunhão sem admoestação é inútil. Comunhão sem associação, há pessoas que dizem comunhão, comunhão, mas não há associação, não há conexão e não há o toque a vir das outras pessoas. Comunhão sem associação não tem significado. Comunhão sem a advertência. E se você está em comunhão comigo, eu contigo, irá advertir a minha vida e eu vou advertir o teu ministério. Por quê? O ferro afia outro ferro. Fazemos-nos melhor no caminho que somos treinados. Entendamos então que, falando da comunhão, não há comunhão sem ação. Não há comunhão sem afecção. Não há comunhão sem concórdia. Não há comunhão sem assistência. Não há comunhão sem admoestação. Não há comunhão sem associação. Não há comunhão sem o avanço. E se estamos na verdadeira comunhão, a comunhão irá nos mover para frente e nós iremos avançar. Nossa comunhão não será infrutífera. Nossa comunhão não será improdutiva. Nossa comunhão será amorosa e proveitosa em nome de Jesus. Esta noite nós damos a mensagem que diz o privilégio e possibilidades
da comunhão significante com Deus. Sublinha isso, significante. Não é somente comunhão, a comunhão tem que levar o significado certo. A comunhão tem que nos guiar para o verdadeiro entendimento da comunhão, o privilégio e possibilidades da comunhão significante com Deus. Dividimos o capítulo, significa que o capítulo que estamos a olhar, dividimos em 3 partes. 1. A prioridade da verdadeira comunhão com Deus. A prioridade da verdadeira comunhão com Deus. Ponto número 2. A possibilidade da comunhão transparente entre a piedade. Não há secretismo, a comunhão verdadeira, não há o esconderijo uns com os outros, a real comunhão, não há um encobrimento, somos abertos, somos francos, transparentes, e se a comunhão é real, as possibilidades da comunhão transparente entre a piedade. Ponto número 3. Nossa puridade e liberdade total pela sua graça. Nossa puridade e liberdade total e pela sua graça. Voltemos para o número 1. A prioridade da verdadeira comunhão com Deus. Desde que Adão caiu e toda a humanidade caiu com Adão. Por causa do... Porque uma fonte suja não pode trazer água pura. Uma vez que o pecado veio a este mundo, os pecadores, e Deus é santo, Deus é justo, Deus é alto, e Deus é um Deus perfeito. Pecado não pode ter comunhão com Deus santo. Por isso, os pecadores, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Pecadores não podem ter comunhão com Deus. No senso real, é por isso que Cristo veio, é por isso que Ele morreu. Ele tinha estado em Deus. Havia uma grande separação, um grande rio incruzável entre o Deus Santo e o homem pecador. E Cristo veio para que possa ser a ponte entre o homem e Deus, entre o pecador e o Deus Santo. Daí que derramou seu sangue, Ele pagou o preço, e todo que quer ter comunhão com Deus agora tem que entrar por Jesus Cristo, porque Ele é a ponte pela qual o pecador pode cruzar e ir ao Deus Santo. É Cristo que providencia o perdão, providencia a salvação, providencia a remissão, providencia a remissão. Essa é a palavra reconciliação, reconciliação com Deus. Isso agora traz-nos a comunhão com Deus. Comunhão com Deus deve ser a nossa prioridade, porque se há alguma coisa que o homem não pode alcançar de si mesmo, comunhão com Deus, é comunhão com o Criador, é comunhão com Deus Todo-Poderoso, é comunhão com o Rei Eterno, comunhão com Deus, é comunhão com o Juiz de toda a terra. Pensa nisso. Você está com a íntima comunhão com o Juiz de toda a terra, significa que você já passou do julgamento, e se não estás em comunhão com Ele, não estás em amor com Ele, não estás em amizade com Ele, e não estás com intimidade com Ele, quando vieres ao juiz no dia final, estás perdido. Não há defesa nesse tempo. Por isso que coloca isso como prioridade na tua vida. Você está em comunhão com o juiz de toda a terra. Comunhão com Deus é comunhão com aquele que dá a vida, o dador da vida eterna, o dador da vida abundante, o dador da vida espiritual. Comunhão com Deus é comunhão com a fonte de toda a bondade. E se você quer experimentar a bondade na vida,
a bondade na vida pessoal, bondade na tua vida profissional, bondade na vida espiritual, Deus é a fonte da vida. E comunhão com Deus te traz a íntimo relacionamento com Deus para toda a bondade. Por isso, deve ser nossa prioridade. Ninguém pode viver outro dia na terra sem esta comunhão. Mas este rio que não se pode cruzar entre o único Deus Santo e o homem pecador, que só pode ser atravessado somente pelo derramamento do sangue, ele é aquele que nos traz a comunhão com Deus. Para começar, devemos entender, a palavra comunhão significa concórdia. Dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Deus diz, ele é santo, deve concordar com isso. Deus disse, o homem é pecador, deve concordar isso. Deus disse, luz não pode ter comunhão com trevas, deves concordar isso. Deus disse, ele é a luz, você é as trevas, mas por causa disso, tu, na tua força natural, tu, na existência natural, não pode estar em comunhão com a luz. Precisa de concordar com isso. Mas diz, o caminho está aberto. Envio o meu Filho unigênito para que pode te trazer a comunhão comigo. Ele é o único caminho, a única avenida, a única conexão entre o homem pecador e o Deus Santo. Precisas de concordar isso. E se tu pensas de outra maneira, obra de suas mãos, se pensar de outra maneira, a religião humana, se pensar de outra maneira, a tradição, não pode estar em concórdia com Deus. Ele diz, este é o meu Filho unigênito, tu deves ouvi-lo, a salvação vem por ele, e se não concordares com isso, não há como, pode vir à comunhão com Deus. Agora deves concordar com isso. Irá se converter do pecado, vai te arrependeres e vai te converter ao Senhor e crer no Senhor Jesus Cristo, e todos os pecados serão lavados. Digo, todos os pecados serão lavados. E se o Filho vos libertar, me digam o resto, verdadeiramente sereis livres. Aceitas o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por aí que vem a comunhão. Olhemos para esse verso 3, 1 João 1, 3. O que vimos e ouvimos, João diz, não é teoria. João diz, isto não é um ouvir somente. Deus diz, isso não é que alguém me disse. Alguém disse, alguém me convenceu, disse, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E continua a dizer, e realmente, praticamente, verdadeiramente, realmente a comunhão é com o Pai, somos reconciliados com Deus Santo e com seu Filho Jesus Cristo. É a restauração do que aconteceu de uma forma original, que Adão perdeu, que Eva perdeu. Viemos a Gênesis capítulo 3, estou lendo aqui 8. Gênesis 3, verso 8. Olhemos a comunhão original em Gênesis 3, 8. E ouviram Adão e Eva a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. É a comunhão. Deus desceu do céu para que possa ter comunhão com o homem e a mulher que ele tinha feito na sua imagem. Uma natureza similar, uma imagem similar e semelhança. E por causa dessa similaridade, podia ter comunhão juntos. Mas agora, Adão
caiu. Tu conheces a história, mas o homem eventualmente se levantou, olha para Gênesis 5, 22, fez um caminho reto com Deus, se converteu do pecado e teve a redenção e reconciliação com Deus. E a Bíblia diz, este homem andou com Deus, Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus. Enoque, sabe, o andar é contínuo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, comunhão é relacionamento. Não é somente um tipo de evento, do momento e parar, não pode dizer, eu era batizado na minha infância, desde aquele tempo, tenho comunhão com Deus, e desde aquele tempo, nem tenho pensado que leio a Bíblia, nem penso que escuto, isso não é comunhão, não é uma coisa momentânea, não é somente um evento, andar com Deus, concordar com Deus, vivendo com Deus, amando a Deus, é coisas contínuas, verso 22. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Metusela, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, continuamente. Andou Enoque com Deus, não houve tempo, dos 300 anos, que disse, Senhor, eu não concordo com isso, o que disseste, o que me diz, o que me revelaste, eu não concordo com isso. Não há andar com Deus, se não há concórdia com Ele. Mas Enoque andou consistentemente, constantemente e continuamente com Deus. Em concórdia com tudo que Deus disse, em concórdia com tudo que Deus fez, em concórdia com tudo que Deus mandata, e andou na obediência e fé com Deus continuamente. De facto, a comunhão era demais. Se tu tens experimentado que vens em casa de alguém e quando você vives, andam juntos e continuam falando. E a comunhão é tão rica e a comunhão é tão interessante, continuam andando e falando, continuando andando, falando, até que chegam na casa da outra pessoa e dizem, ok, parece que não podemos nos separar. Por que não ficas aqui esta noite? E você fica lá naquela noite. É de como Enoque foi ao céu, andava com Deus, e a morte, ou a penalidade da morte, que vem sobre o homem, foi tirada dele, porque diz, não se achou, não foi achado porque Deus o tomara. Isso é comunhão. Olhamos para Gênesis, capítulo 18. Em Gênesis 18, a prioridade da verdadeira comunhão com Deus. 17. Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. Isso é comunhão. Não há secretismo, não há que esconder. Eu quero fazer alguma coisa, ele não pode ouvir isto. Aí não há comunhão. Planifico alguma coisa que ele não pode saber, aí não há comunhão. Quero fazer alguma coisa, mas ele não vai concordar. Por que eu tenho que lhe dizer? Isso não é comunhão. A comunhão que as pessoas pensam que tem é a comunhão de fazer e esconder. Não podem se abrir uns para com os outros, mas a comunhão com Deus significa que Deus é aberto para nós e nós abertos para Deus. E o Senhor disse, ocultarei eu de Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Isso é comunhão. Quando tens comunhão com Deus, teus filhos, tua família,
lhes dirá que eu sou amado de Deus, estou em comunhão com Deus, sou com íntima comunhão com Deus, e se clamam serem meus filhos, devem amar o Deus que eu amo, servirem a Deus a que eu sirvo. A mesma coisa com o relacionamento humano, com a comunhão piedosa. Se nós somos filhos de Deus e amamos-nos uns aos outros, não podemos advertir nossos filhos: entenda, filho, eu amo fulano de tal, tenho comunhão com fulano de tal, mas não me siga. Fica no teu canto, não tens comunhão com ele. Não. Comunhão, não há uma vedação atrás. Nós temos que admitir, nossa família, nossos amigos, não digamos que não pode chegar a este. Há uma rede colocada. Eu vou em comunhão com fulano dele, mas você não pode estar na mesma comunhão. Não. Comunhão significa que você, tua família e todos quantos são teus estão em comunhão. Meus filhos estão em comunhão contigo, teus filhos estão em comunhão comigo. Temos comunhão uns com os outros, isso é o significado da comunhão. Mas quando diz: olha, eu vou guardar o que é meu, vou usá-lo quando eu quiser, aí não há comunhão. Diz: porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para observar com justiça e juízos, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Comunhão cumpre promessas. Deus prometeu a Abraão e tinha comunhão com ele. Diz: por causa dessa comunhão, irei cumprir todas as promessas que tenho falado acerca dele. E o Senhor lhe disse acerca de Sodoma e Gomorra. Deus não disse: Abraão, somente eu te disse. E isto é a minha prerrogativa. Esta é a minha área. Não fala disso. Eu somente te dei a informação. Isso é restrição, isso é limitação. Não há comunhão aí. Mas depois que Deus lhe deu, que deu a Abraão a informação, ele disse: oh Deus, não faz. Vamos falar acerca disso. Falemos. Aí está a comunhão. Vamos juntar as mentes. Isso é comunhão. E se apanhar 50 pessoas lá, será que vais poupar a cidade? Abraão, isso é certo. Se eu apanhar 50, não irei destruir. Espera Deus. Quanto a 40, quanto a 30, quanto a 20, se apanhar 10 pessoas lá, será que vais poupar a cidade? Sim, Abraão, vou lhes poupar. Então, ele continuou o seu caminho. Na comunhão, há conversa. Faz com que tenhamos adesão juntos. Comunhão faz-nos ter interação. Quero fazer isto. Tens algum comentário? Tens alguma admoestação? Tens alguma advertência? Tens alguma sugestão? Tens alguma coisa que pode fazer com que esta obra? Isso é comunhão. Mas a comunhão, que é somente solitário, eu não posso falar com ele, não posso juntar a minha mente, aí não há comunhão. Números 12. Estamos lendo o verso 7. Números 12, 7 e 8. Olha o que diz. Estamos em número 12, 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca com ele, falo com ele. Isso é a comunhão. Mesmo aparentemente, a similaridade do Senhor estará sobre ele. Diz: boca a boca, falo com ele e de vista, e não figuras, pois dele vê a semelhança do Senhor. Êxodo 3, a partir do verso 11. Entendam? A vida de esconder e buscar não há comunhão. A vida de puxar para trás o que tenho do meu amigo
aí não há comunhão. A vida de comer a minha comida, que eu vou esconder quando meu amigo vier, isso não é comunhão. Comunhão significa compartilhar. Comunhão significa tudo que eu tenho, eu exponho a ti. Êxodo 33, estamos lendo verso 11. E falou o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Como o homem fala com seu amigo. Quero vos lembrar que Deus é maior do que o homem, é maior do que Abraão, é maior do que Moisés, é maior do que Enoque. Mas, nem com isso, não houve superioridade ou inferioridade. Na comunhão, não há superioridade. Eu sou grande do que tu, estou mais alto do que tu, eu sei mais do que tu. Não somos da mesma classe contigo. Minha classe está lá em cima, eu sou tão superior. Não há comunhão, não há inferioridade em ninguém. Abraão disse, eu sou pó e cinza, mas em tudo Deus teve comunhão com Abraão. E olhou para Moisés e disse, não posso falar, sou de difícil língua. O que tu tens me falado, não posso falar bem. Mas Deus ainda continua a ter comunhão com. Na comunhão, não há demarcação. Na comunhão, não há colocar alguém embaixo. Na comunhão, não há estar longe, não posso me relacionar contigo e tu não podes se relacionar comigo. Ora, que Deus nos faça entender a comunhão, faça-nos praticar a comunhão. Ouviram esse tipo de amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, estou lendo aqui, verso 14. Segundo aos Coríntios 6, 14. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Significa que o crente não pode ter um jugo desigual com o infiel. Ele vive nas trevas, você na luz. Ele pensa no ocultismo, você pensa no poder de Cristo no Calvário. Ele pensa como enganar os outros, você pensa como dar a outras pessoas. Não há como você pode estar em comunhão com ele. É por isso que ele diz, não vos prendei a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente e que consenso, lembrem-se de que se tem que haver comunhão, tem que haver um consenso. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que, quando vivemos na comunhão com Deus, íntima comunhão com Deus, relacionamento com Deus, uma reconciliação inquebrável com Deus, no verso 17, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. E se estamos em consenso com Deus, diz Deus, sair, Senhor, eu concordo, eu estou saindo. Diz, não toqueis nada imundo. Senhor, eu concordo. Não vou tocar coisa imunda. Não farei no secreto, como se Deus é cego. Não pode ver o que faço no secreto, mas faço o que Ele disse e não iremos tocar coisa imunda em nome de Jesus. Alguém grite amém. Ponto número 2 agora. As possibilidades da comunhão transparente entre a piedade.
1 de João, capítulo 1, verso 4 até verso 7. 1 de João, capítulo 1, verso 4. Estas coisas vos escrevemos significa que lhes escrevi acerca da comunhão. Assim que venham à comunhão conosco, venham à comunhão com o Pai e com o Filho. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Quando vem na comunhão com Deus, o teu gozo vai se cumprir. Assim vês em comunhão com o povo da fé preciosa, o teu gozo será cumprido. Pensas que quando estás na comunhão e este está a te ajudar, aquele está orando, aquele está intercedendo, aquele está advertindo, aquele está demonstrando a ti, toda a falta da tua vida será suprida em nome de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Porque não há trevas nele. No verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele é luz e se temos que estar em comunhão com ele, temos que estar na luz. Luz do amor, do conhecimento, de feitos, de bondade, nenhuma coisa má que fazemos atrás da porta fechada. E se estamos em comunhão com ele, ele é sempre luz, em todo momento, em todo o tempo, por toda a eternidade. É sempre luz. E não viemos à comunhão com ele, daí que não podemos viver nas trevas. E se dissermos, se confessarmos um testemunho vazio, uma profissão vazia, uma confissão vazia, uma declaração vazia, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, Deus vai nos alumiar. Como ele na luz está, note isso. Como ele na luz está. Não que hoje está na luz, amanhã nas trevas. Não sempre, ou não em cima e embaixo, não um compromisso secreto que se associa-nos com Satanás e vimos a igreja no domingo e dizemos louvado seja o Senhor, aleluia, louvando a Deus é grande e maravilhoso. Isso é hipocrisia. O Senhor está na luz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo, não somente no domingo. Porque nele a natureza é a luz, a natureza dele é a luz. Se alguém bebe no domingo, é fraco num dos dias, está somente na luz no domingo, alguma coisa está nas trevas por toda a semana, isso não é comunhão com Deus. Deus é sempre luz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Andas na luz, ando na luz, temos comunhão uns com os outros. Tu amas a Deus, eu amo a Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. De o quê? Me digam alto. Todo o pecado. Transparência na verdadeira comunhão. Transparência é a marca da real comunhão. Verdade é a marca da verdadeira comunhão. Honestidade, não há desonestidade. A comunhão real é honestidade. Sinceridade é a comunhão real. Uma confiança mútua. Eu te confio, eu não olho para os teus ombros, eu te confio, não te suspeito, você me confia, não me suspeitas. Isso é comunhão. Mas, quando dissemos que estamos em comunhão e vigiamos uns aos outros,
Eu quero saber o que vai tirar do bolso. Eu não sei o que vai dizer a próxima. Eu não sei o que vai sair. É por isso que eu sou suspeitoso. Isso não é comunhão e não é transparência ter comunhão. Mas na real comunhão não há sombra de falta de dúvida ou de trevas. Temos comunhão uns com os outros. Não há real comunhão e se não há transparência. Insinceridade não vem na comunhão. Isso é forma de usar outras pessoas para o nosso ganho pessoal. Pretendemos comunhão, agimos como se estamos em comunhão, porque queremos usar a ele, queremos abusá-lo, queremos aproveitar algo dele. Quando ele não estiver a vigiar, aí que há insinceridade. Isso não é chamado de comunhão. Na comunhão dos membros do corpo de Cristo, cada um tem algo a contribuir. Na comunhão dos membros do corpo de Cristo, cada um tem algo a contribuir. A comunhão não é só do lado. Não é que eu alcancei, eu tomei, eu reti, eu clamei. Não. Tu recebes, dás. Você recebe e também declara, dando a outras pessoas. Olha, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como ele quis. Os dedos não são do mesmo nível, não são do mesmo peso. Há diferença. Mas tem comunhão para pegar alguma coisa, para recarregar alguma coisa. Estão em comunhão juntos. Os pés são diferentes das mãos. Não têm a mesma função. As mãos estão especializadas nisso e os pés especializados naquilo. E tem comunhão. Não há contradição entre eles. Os ouvidos e os olhos são diferentes. Mas nem com isso tem comunhão. Trabalham juntos para fazer o corpo ir em frente. Membros do corpo de Cristo. Assim que tem diferentes funções e diferentes aproximações, tem diferentes ênfases, nem com isso, se são membros do corpo de Cristo, se há comunhão entre eles e são unidos para mover o corpo em frente. Olha, 1 Coríntios 12, 15. Se o pé disser, porque não sou mau, não sou do corpo, não será por isso do corpo, e por causa da diferença, se ao rei disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não posso fazer, não posso cruzar tudo, por causa disso, eu não sou do corpo. Não. Temos diferentes funções, ainda com isso somos unidos, entendam, para mover o corpo em frente. Verso 16, se ao rei disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, diferentes membros, e diz, mas um corpo. A igreja é uma. Eu disse, a igreja é uma. Membros são diferentes, denominações são diferentes, mas se conhecemos a Cristo, se cremos em Cristo, se Cristo
nos converteu dos pecados e cremos nele, e ele nos levantou, nos ligou com o Pai Celestial, somos um em nome de Jesus. Verso 21. E o outro não pode dizer, mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Não desqualifica-te a ti mesmo, não digas, eu não posso ser, e se és membro do corpo de Cristo, estás em comunhão. Digo, estamos em comunhão, e aquela comunhão será produtiva em cada vida no nome de Jesus. Agora, na comunhão, assim que lemos da palavra de Deus, cada membro do corpo tem alguma coisa a contribuir para o corpo, para movimentar esse corpo em diante. Na comunhão, você alimenta algumas almas famintas. Se você pode desalimentar pela comida, nem ainda com a palavra de Deus. Na comunhão, você alimenta algumas almas famintas. Na comunhão, você ajuda o fardo de alguém. Alguém carrega um fardo mais pesado e torna-se mais pesado para ele. Na comunhão, você alimenta almas famintas, você alivia alguns fardos vazios. E no L, empresta ao mano. Posso levar isso contigo, posso carregar. Eu sou disponível, não estou levando nenhuma outra coisa. Posso compartilhar aquele problema contigo. Você empresta as mãos, lend your hands. Na comunhão, lidera os caídos. Não despisa, lidera os caídos. Não faça poucos deles, lidera os caídos. É por isso que estamos em comunhão uns com os outros. Para quê? Se alguém cai, o outro o levanta. Na comunhão, oferece alguma ajuda. Você é forte, você precisa de alguma ajuda. Eu estou passando isto diante de ti, eu encaro este desafio, posso te ajudar, posso oferecer a solução que eu tive quando também tive no mesmo problema. Oferece alguma ajuda. Na comunhão, você levanta os fracos. Alguém está cansado, alguém está enfadigado, alguém está desistindo, alguém diz, não posso mais para frente, alguém diz, será que você vai ser assim? Eu estou cansado. Alguém pode estar quase a terminar a sua vida. Levanta os fracos. Lhes mostra que ainda não chegamos no fim da caminhada, mas amanhã será melhor do que hoje. Não estou a ouvir o vosso amém. Fala o S, fale a palavra ao cansado, fale a palavra aos confusos, aos que estão em confusão, fale a palavra àquele que está no cruzamento de ruas. H, cura os que estão sendo queimados. Nós fazemos isso com palavras doces, cura os que foram destruídos e influencia alguém para ser melhor pessoa. Talvez é boa prontamente, mas tem que ir para o melhor. Talvez está sendo de uma forma normal, influencia ele para ser mais rápido. Ainda que tenha sucesso, influencia ele para mais sucesso. Influencia alguém para ser melhor. E P, derrama a tua vida. Derrama a tua vida para o vaso vazio. Se alguém está vazio, derrama a tua vida, derrama o teu amor, derrama os teus recursos, derrama tudo que você tem naquela vida. Influencia a vida de outras pessoas, renova a vida de outras pessoas, levanta a vida de outras pessoas. Não deixa que as pessoas que você conhece, crentes que você conhece, permanecerem estagnadas no mesmo nível. Derrama a tua vida para o vaso vazio. Aquele irmão, minha irmã, isso é a comunhão real.
Irmão e irmã, essa é a transparente comunhão. Esse é o significado da comunhão. Há sempre a possibilidade de fazermos isso. Qual é a possibilidade? O que é que vai acontecer se fizermos isto? Sim, número 1. Olha para isto. Em João, capítulo 15. João 15. Estou lendo 11. João 15, 11. Tenho-vos digo isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A comunhão sempre procura fazer o que posso fazer para lhe pôr satisfeito, para lhe pôr com sucesso, para lhe fazer ter sucesso, para lhe fazer ter mais do que já alcançou. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Senhor Jesus, não sabe quão amargoso é o teu amigo, e você lhe disse de outra maneira, sai de mim, Satanás. Disse, sim, ainda é meu amigo, eu lhe corrigi porque o amo. Não estava a dizer coisa certa, eu lhe corrigi. Não, irão notar que depois daquela correção, no próximo capítulo, eu lhe levei para o monte da transfiguração. Lhe perdoei. Eu esqueci o que ele fez e por causa da comunhão, continuamos, somos amigos. Jesus chamou seus discípulos amigos. Significa que, se somos pastores, temos membros da igreja, e estamos em comunhão com os membros da igreja, somos amigos. Relacionamos-nos com os membros da igreja como somos amigos, como amigos. Quanto aos ministros, relacionamos como se fôssemos amigos. Verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, já não vos chamarei escravos, já não vos chamarei pessoas inferiores, já não vos chamarei, não vos olharei embaixo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. O Senhor te chama amigo, o Senhor te chama como amigo. Todo medo, toda a falta de perdão no teu coração, eu era isso, era aquilo, por isso, você me pisou, você me cruzou, é teu amigo, vai te ajudar. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Estão a ver isso? Tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu creio que olha para João 17. João, capítulo 17, a comunhão. Aqui está a expectativa do Senhor. João 17, o verso 11. João 17, 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, nota isso, assim como nós. Não se esqueçam, Cristo, a luz do mundo, Deus é também luz. E porque estes discípulos tornaram-se luz, vós sois a luz do mundo, luz Cristo, luz Deus, os discípulos luz do mundo, um. Como nós somos um. Se tivessem permanecido em seus pecados, se eram endurecidos do coração nos pecados, não teria dito, faça-lhes um como nós. Não há pecado em Cristo, não há pecado em Deus Pai, e porque eram similares, eram como eles também, disse, como nós somos um. Faça-lhes um. Capítulo 17, verso 21.
para que também sejam um, para que eles também salvos, para que eles também lavados, para que eles também limpados, para que eles também que se convertam das trevas e vieram à luz, diz, para que eles também sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Pai, o és em mim, e eu em ti. Há alguma diferença no meio disso? A união não tem membros diferentes, não há unidade, mas a real unidade que Cristo de que estava a falar, eu em ti e tu em mim. Diz, para que eles também sejam um em nós. Para que sejam um em nós. Se alguma daquelas pessoas foi ao Satanás, foi ao ocultismo, e permanecer no ocultismo e na filiação satânica, aquele indivíduo não podia ser um com Cristo ou com Deus. A unidade daqui que está a falar é que sais do pecado, eu saio do pecado, saímos do pecado e fomos lavados. Deus na sinceridade e o amamos, estamos na luz e Ele está na luz, seremos um. Eu disse, seremos um. Qual é o resultado? Verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, é o resultado. Eu oro que o mundo, à nossa volta, quando nos ver, amando uns aos outros, quando nos ver andar juntos, quando nos ver na transparente, no estilo de vida transparente, quando nos verem obedecermos a Deus, seremos um ao Senhor em nome de Jesus e eles serão ganhos para o Senhor. Alguém diga amém. Segunda de Samuel, capítulo 10, de 2 de Samuel, 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Este é o produto da comunhão transparente. O produto da verdadeira comunhão, diz 2 de Samuel 10, 11. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Estão a ver isso? Isso é comunhão. Mas olha do outro lado, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te a ti. Isso é comunhão. Comunhão não é de um lado só. Tu estás na batalha e eu estou na batalha. Você é guerreiro, eu sou guerreiro. Tens algumas coisas que se levantam contra eu também tenho coisas que se levantam contra mim. Então nos ajuntamos na comunhão e isto é o que dissemos. E se os sírios forem tão fortes do que eu, então tu vens socorrer-me. Mas se os filhos de Amon forem tão fortes do que tu, eu virei a socorrer-te a ti. Iremos nos ajudar um ao outro. Iremos levantar um ao outro. Não iremos pisar ninguém entre nós. Não iremos pisar ninguém entre nós em nome de Jesus. Olha para Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Isto é comunhão. Diz, verso 17. Como o ferro com o ferro se aguçam. Te faço melhor, você me faz melhor. Eu te levanto mais alto, tu me levantas o mais alto. Eu te faço mais focalizado, me ajudas para ser mais focado. Eu te dou a coragem, você me dá a força. Nos ajudamos uns aos outros. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O homem afia o rosto do seu amigo. Voltemos para 1 de João, capítulo 1. Estamos lendo aqui, verso 7 a 10. 1 de João, capítulo 1, verso 7 a 10. A nossa liberdade e total, a nossa pureza e total liberdade pela sua graça.
Terceiro ponto. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olhando para estes versos, tens que guardá-los, tens que juntá-los. O apóstolo João foi consistente em todas as escrituras, consistente com Cristo, consistente com outros apóstolos também, que quando fomos salvos, estamos livres do pecado. Mas sabe, viemos a falsas interpretações quando tomamos um verso e separar esse verso, interpretarmos esse verso, explicarmos esse verso, sem pensar na conexão com outros versos. Olha para o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se tomar este versículo separado, sem nenhuma conexão com o verso 7, sem conexão com o verso 9, então vais mal interpretar o versículo. Tu dirás, sempre, eu sou pecador, e se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou me enganando a mim mesmo. E a verdade não está em mim. Porque tomaste de uma forma separada o versículo. Veja o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E se tu tomares esse versículo separado, irás a uma tragédia. Terás outras palavras que não estão lá. Terás ler como que, se dissermos que não pecamos, hoje eu posso ter agido, posso ter feito alguma coisa sem consciência, sem saber que era pecado, e por isso, se dissermos que não pecamos, hoje fazemos-lo mentiroso. Não. Agora você adicionaste a palavra hoje, não está lá. E estás a fazer isso porque você está a interpretar de uma forma separada. Traga junto os versículos a partir do 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguém diz, não, eu não tenho pecado a ser lavado. Por isso que o versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado para ser lavado, para ser purificado, para ser liberto dele, nos enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Naquele tempo, estamos livres. A partir desse tempo, estamos livres porque nos lavou. Veja agora o verso 10. Se dissermos que não pecamos, Enoque tornou-se filho de Deus, andando com Deus, no fim depois de 65. Depois de 65, depois de 365, significa 300 anos, andava com Deus. Mas não pode dizer, eu nunca pequei. Paulo, o apóstolo, disse, a vossa fraqueza está também de constantemente e justamente, sem irrepreensivelmente, ousemos andar entre vós. Mas nunca pode dizer que, olha, como agora Deus lhe lavou os seus pecados, porque eu nasci no pecado neste mundo. Eu nunca pequei. Não, não pode dizer isso. Diz,
dou graças a Deus, fui perdoado, dou graças a Deus, fui lavado, dou graças a Deus, vivo uma vida vitoriosa agora, mas não posso dizer, eu nunca pequei. Está a falar que desde que você foi salvo, você eras pecador e Ele te perdoou. Olha para João agora, o próximo capítulo, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deves conectar tudo com todos os versos que João escreveu. Escrevo-vos isto para que não continueis em pecado. Não irão continuar em pecado em nome de Jesus. Olha para isso. E se alguém pecar, não disse quando alguém pecar, como se deve acontecer. Não, quando acontecer, não, disse. Normalmente, não pode acontecer. Ainda diz, olha, e se, por falta de cuidado, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Venham para o capítulo 3, estou lendo o verso 8. Capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. João foi muito claro aqui. Não podemos interpretar o capítulo 1 e continuar a pecar, continuar a pecar, continuar a pecar. Diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, por este propósito, o Filho de Deus se manifestou para ele desfazer as obras do diabo. Ele vai destruir as obras do diabo. Olha o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus, me digam com certeza, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Veja para isso. E se tu tomares o capítulo 1, verso 8, de uma forma separada, não vais reconhecer isso. Se tomares o capítulo 1, verso 10, na separação, não pode chegar a isso, mas diz, no verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Tu não pecarás. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está dentro de vós é maior do que o tentador. Te dará a vitória. Sim, me dará a vitória. Olha o capítulo 4, 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós, sem pecado, tal como Ele, nós também. Ele é santo, como Ele é bom, assim também neste mundo. O Senhor mantenha a vitória na tua vida em nome de Jesus. Capítulo 5, 21. Capítulo 5, 18, verso 18. Capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, me digam, não peca. Sabemos que aquele que é nascido de Deus, todo aquele, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer geração, porque aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. Ele não me tocará. Eu disse, ele não vai me tocar. Eu disse, ele não me tocará. Te fará vitorioso em nome de Jesus. É por isso, é o que Cristo veio para fazer. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele te salvará de todo o pecado. João, capítulo 8,
Estou lendo o verso 11. João 8, verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Me digam: vai e não peques mais. Viemos a Romanos 6. Romanos, capítulo 6, 1. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha para o verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso 18. E libertados do pecado, feitos livres do pecado, te guardará livre. O poder para permanecer livre te dará em nome de Jesus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 22. Mas agora, depois da salvação, mas agora, depois de conhecer o Senhor, mas agora, depois de ser perdoados, ser libertos e lavados de toda a injustiça, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios, capítulo 15, 34. 1 Coríntios 5 e 15 dizia 34. Diz: não pequeis mais. Não iremos continuar no pecado. A graça de Deus irá se multiplicar em vossa vida. E a força do Senhor irá se multiplicar em vossa vida no nome de Jesus. Titus 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Apareceu a mim. Disse: apareceu a mim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre e justa e piamente. Quando? Pergunto, quando que viverás piedoso? Quando que viveremos sem pecado? Neste presente século, olhando, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda, me digam, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. E se não fez ainda, ele fará isso na tua vida. E se já fez prontamente, ele te fortalecerá em nome de Jesus. Agora, em 2 aos Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram. Eis que, venha e veja para isso. Eis que, olha para isso. Eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E tornei-me nova criatura. Eu tornei-me nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram na minha vida. Eis que
Tudo já se fez novo na minha vida. Que o Pai Celestial confirme isso na vida de cada um de nós em nome de Jesus. Lembra-se de que nos chamou para a comunhão, nos chamou em comunhão com Deus, comunhão uns para com os outros, na comunhão que é expressiva, na comunhão que é experimentada, na comunhão que irá ajudar uns aos outros, na comunhão que iremos purgar uns aos outros, e Deus nos dará e fará-nos a manter a vitória por todo o tempo da nossa vida em nome de Jesus. Vos recebo nessa comunhão, vos recebo nesta liberdade, vos recebo nesta vitória. Levanta-te e torna-se mais do que o vencedor, mais do que o vencedor, mais do que o vencedor. Todas as coisas que te venciam antes, eles não controlam te vencer. Nova vida veio, nova força veio, nova iluminação veio. Agora estás em comunhão uns com os outros, seremos vitoriosos juntos. Abra a tua boca e ora ao Senhor antes de ir.